worth it when you're down and feeling deserted. Simple kind of feelings, they mean nothing when everything is fleeting. And all the things we think matter, they're disguised by all the world's chatter. And if you think you'd like to, I won't mind if you say no if you're inclined to. A compass with no turning point, a map with no sense of direction, GPS that somehow lost its voice, float around in midair, no suspension. I am trying to find my way, but I can't tell darkness from day. Nervous, feeling worthless. It feels heavy on your back, but it won't surface. Tender, wanting to surrender. Olá, desperto, tudo bem com você? Vou fazer uma skincare aqui antes de começar os estudos. Hoje eu tô planejando estudar neuroanatomia, porque eu faltei na aula quinta-feira e tenho um trabalho para entregar. Então eu vou aproveitar e fazer o estudo da aula desse dia e também já fazer esse trabalho logo e ficar livre, porque quanto antes finalizar... Esqueci de tirar óculos. Quanto antes finalizar essas atividades assim, é melhor, porque sempre vai ter mais trabalho para fazer no futuro. Então, assim, não tem por que procrastinar uma coisa dessa, sendo que eu tenho meus próprios estudos para fazer fora da faculdade também. Então, tem que tirar as frog tasks, né? As tarefas mais chatas de se fazer. Eu gosto muito de neuroanatomia. Mas eu digo tarefa chata porque eu gostaria de fazer outras coisas, fazer os meus estudos, mas eu tenho isso pra fazer também, então tudo bem. Tem que fazer essas coisas antes. E assim, a casa tá uma bagunça, né? Eu já aproveitei, tomei banho. Eu tô com roupa de treino por baixo dessa porque tá frio. Eu precisava lavar meu cabelo o quanto antes. Então, o treino eu vou fazer mais tarde. Sabe, negócio de fim de semana, assim, que acumula tudo? Então, tenho essas coisas pra fazer também, mas vou deixar pra depois. O foco primeiro é fazer esses estudos de manhã. E a gente tá estudando as estruturas do sistema límbico, o endócrino também, essas questões relacionadas ao estresse, emoções. Então é uma área da psicologia que eu gosto muito, muito mesmo. Assim, fiquei triste de ter faltado, mas eu não tava muito legal e faltas têm que ser usadas, né? Certamente, saber usar elas. Esse protetor tá sendo uma salvação na minha vida. Tô gostando muito dele. É da Isdin, minha mãe sempre indicou pra mim. E eu acho, pai, vou usar os outros. Só que os outros deixavam meu rosto muito mais oleoso. Esse não. Ele seca rápido também. Muito bom mesmo, vale muito a pena. E de creme de rosto eu tô usando esses mesmo. Faz tempo que eu uso esses da Nivea, baratos de 30, 25 reais. E dura super. Eu uso tipo uma pérola, o tamanho de uma pérola e dá no rosto inteiro, de manhã, de noite. Eu sempre faço isso. Eu vou passar uma maquiagem também pra dar um up, um bom dia. Tomar meu café da manhã, que eu já preparei uma parte, pra daí fazer as coisas com mais calma. E não sei se eu faço um café da máquina. Eu amo café da máquina, só que ataca o estômago. Se eu não tiver comido antes, na real, qualquer café, você tem que comer antes de tomar café. E olha, antes eu acordava e tomava café pra treinar. Eu tava pensando nisso esses dias, já eu decido isso. Olha só, o meu café da manhã vai ser ovos com banana e canela. A canela que parece que dá esse queimado, na verdade deu uma queimada mesmo, né? Mas assim, é porque essa frigideira ela é bem ruinzinha. Na casa dos meus pais fica impecavelmente perfeito isso aqui. Mas é uma delícia, tá? Vou passar um café também. Isso aqui é um café da manhã impecável, maravilhoso, esplêndido.
O meu planner, ele me lembra que eu tenho um plano e que o dia não precisa ser perfeito para ele ser produtivo. Quando eu escrevo o meu mínimo diário no planner e as minhas atividades, tarefas do dia, eu dou um mapa para o meu cérebro de previsibilidade. E principalmente nesses dias mais cansativos, mais desafiadores, eu sei que a preguiça e a procrastinação vão tentar me convencer a deixar tudo para depois, tudo. Mas esse depois nunca é mais fácil e ele é sempre mais penoso de ser feito. Começar sempre é a parte mais difícil, mas também ela é a mais importante, porque é a partir dela que você vai aquecendo os motores e quando você nem percebe, você já finalizou a corrida, chegou na linha de largada, de chegada 2 vezes, 3 vezes. E ao mesmo tempo, se você cumprir o seu mínimo, se você der uma volta só dessa corrida, tá tudo bem. Principalmente nesses dias mais desafiadores. Porque a ideia é fazer um pouco todos os dias. E hoje eu escolhi vencer a preguiça sem força alguma, mas sim com o poder da constância. Porque, sinceramente, às vezes tudo o que você precisa é abrir o seu material e dar o primeiro passo. Estou aqui com o meu café, com o meu planner, passei as coisas que eu preciso fazer no dia de hoje. Eu acho que eu vou fazer mais do que tá aqui, mas isso aqui é o que eu tenho que fazer, basicamente. Ou se eu fizer além é porque eu tô querendo estudar, o que provavelmente vai acontecer. Mas assim, eu estou muito cansada. Por quê? Porque ontem foi domingo, dia dos pais, e normalmente meu domingo é mais tranquilo, porque eu sou muito sensível à minha rotina. Mesmo que foi um dia pontual e eu sabia que isso ia acontecer, tô mais cansada porque foi muito fora. Eu fiquei muito tempo fora de casa. Eu também tomei caipirinha. E o resultado disso é que hoje a minha atenção ela tá muito mais baixa. Os meus reflexos estão mais cansados. Eu tô cansadaça. Mas é justamente nesses dias que o mínimo diário importa mais ainda. Você não tem noção de esperto. Porque eles foram feitos para você cumprir, mesmo quando a sua mente e o seu corpo não estão colaborando. Claro que graças a escolhas minhas mesmo, do dia anterior, tudo tem um porquê. As coisas vêm, não vêm do nada. Elas vêm com um motivo, com uma raiz atrás, sabe? Um lastro que você mesmo deixou no passado e que eu deixei. E é por isso que eu sempre falo que ter esse mínimo diário é essencial. São hábitos que você gosta na sua rotina, que você sabe que quando você cumpre eles, a sua rotina fica muito melhor, você se sente útil, com um bom propósito, e quanto mais você cumpre, mesmo cansada, mais eles viram automáticos. E novamente, não é uma questão de produtividade tóxica, é de vida, é mínimo diário. Olha só o meu mínimo diário matinal que eu cumpri já também. Arrumar a cama, passar o spray de cheiro aromático que eu amo, 5 minutos de meditação guiada, limpar o chão e tudo com mínimo. 5 minutos, 3 minutos, é o básico que eu tenho que fazer no dia, mesmo nos dias mais cansados, nos dias mais desafiadores. E se você me falar que isso aqui é produtividade tóxica, você não sabe o que é, tá? E, novamente, você tem que adaptar isso na sua rotina. Novamente, se você não precisa limpar o chão, né, arrumar sua cama, o que eu acho, né, ok, mas e faz bem você acordar e já arrumar sua cama. Você sente que você já cumpriu uma atividade do seu dia, você se sente mais produtivo, enfim. Mas tudo bem, coloca no seu mínimo diário a sua skincare, se você se sente bem fazendo isso. Água, por favor, importantíssimo, no mínimo 500 ml assim que você acordar. Mas você entendeu? Eu já falei muito disso aqui. Bom, hoje o objetivo é desacumular a matéria de neuroanatomia, então eu estou abrindo aqui a atividade que a professora passou e os slides da aula para eu poder estudar aqui e fazer essa atividade, esse trabalho. Eu vou usar algumas estratégias de foco, como o próprio timer. Eu sou apaixonado nisso aqui, me ajuda muito, muito, muito mesmo estudar com o timer. E também eu tenho o Pomodoro, né?
mas eu vou usar o timer hoje, vou deixar o Pomodoro para outro dia. O Pomodoro que eu falo é porque eu tenho o timer Pomodoro também, para fazer o estudo, mas eu vou com o outro mesmo, porque hoje eu quero ver o tempo passando e não só ouvir quando acabar. Mas de qualquer jeito eu vou usar o timer para fazer um Pomodoro sim, mas você entendeu, porque eu quero ver o tempo sendo rodando assim, para eu ver que tá acabando, porque realmente estou muito cansada. Eu sempre deixo esse timer visível na mesa para ver mesmo que ele tá sendo útil, o tempo tá passando e eu tô estudando nesse tempo. Me ajuda super a não me perder. O começo é o mais difícil, tá? Você vai vendo, tipo, ainda tá ali, mas depois você já entra no flow e ajuda muito. E eu vou deixar o link do timer na descrição e do Pomodoro também. Não importa se o seu ritmo vai ser mais lento depois de um dia cansativo, de uma semana assim, mais penosa, porque a produtividade e a constância não é a questão de sair correndo por aí e gastar o máximo de energia, mas sim de acumular a sua energia, distribuir ela do jeito certo, na quantidade correta para poder continuar no longo prazo. E se eu resolvesse ter parado, eu estaria reforçando o meu hábito de desistir, o meu hábito de fugir do meu compromisso, de fugir das responsabilidades e também de fugir das questões que são necessárias de cumprir o quanto antes. E isso geraria lá no meu futuro uma questão, uma bola de neve enorme de coisas para fazer que eu poderia ter resolvido em meia hora no máximo de algum dia meu. Isso reforça a mim mesma que a organização me guia aos bons resultados. Resultados não necessariamente apenas num boletim cheio de 90, cheio de 100 ali, mas também, principalmente, o foco é o aprendizado e também garantir que as coisas que eu faço, que eu use certamente cada tanto de energia para quando cada atividade precisa. Assim eu aprendo a gastar o tempo certo nas atividades certas. E ainda conectando os meus conhecimentos desses meus estudos de hoje de neuroanatomia e sistema límbico, quando eu cumpro o meu mínimo diário, os meus estudos, o meu sistema límbico, ele entende isso como uma pequena vitória e vai liberando dopamina, o que me ajuda a continuar e a ter essa motivação. Mas para eu ter essa motivação e essa dopamina, eu preciso cumprir com o meu combinado comigo mesma. Eu parei um pouco aqui a sessão de estudos. Pausei praticamente na metade, passou um pouco da metade, porque eu não sei onde que a professora, até onde ela foi na aula. E eu acredito que ela não passou isso tudo e ainda tem um trabalho para fazer. Então, eu vou usar o restante desse tempo, esses 13 minutos aqui, para estudar até aí. Vou responder perguntas, vou colocar esses slides numa plataforma que eu gosto muito, que é o TEA Study, DA Study. Eu sempre falo dela aqui, uso ela há anos. E não ganho nada por isso, tá? Tô falando realmente porque faz parte da minha rotina de estudos. E depois fazer aquela atividade que tem que ler o artigo e escrever sobre o que entendeu. Ok, né? E vou fazer essa parte agora. Como sempre, ouvindo um lo-fi, isso me ajuda muito. Ainda mais em momentos que eu preciso me concentrar melhor e saber que esse momento é de estudo. E eu tenho essa playlist aqui pra todo mundo. Eu vou acrescentando uns lo-fis que eu gosto de estudar nela, entre as áreas da vida tem outras playlists também. Que eu acabei de perceber, não acendi nenhuma vela. Eu vou acender agora. É isso que faltava pro meu foco. As duas aqui. Uma acabou semana passada. Você viu no vlog que acabou no passado? Mas falhei. Mas vou corrigir. Se eu começo o meu dia com um café, com esses rituais que me dão vontade de estudar, como a própria vela aromática, o spray aromático em casa também, eu aciono o meu sistema límbico para associar o estudo a algo positivo, e você também consegue fazer isso na sua rotina com as coisas que você gosta. E isso acaba mudando a forma como você estuda, porque você entende o seu cérebro, entende que ele responde a essas recompensas no processo, não necessariamente precisa ser algo muito absurdo para ser uma recompensa,
Então, quando você cumpre o seu mínimo diário, você ensina o seu cérebro a gostar do processo. E para explicar um pouco como funciona, o que é o sistema límbico, basicamente é uma parte do cérebro que cuida das emoções, da motivação e dá aquela sensação boa depois de cumprir uma meta, algo que você queria muito. Inclusive, essa xícara de café já ajuda muito a ativar ele durante os meus estudos. Peguei uns moranguinhos para comer, vou fazer uma pausa rápida e aí depois eu volto, faço o trabalho e finalizo essa parte do meu dia.